Olá, sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui do canal, certo? Agradeço muito o carinho das pessoas que comentaram no meu primeiro vídeo, certo? Muito obrigada, pelo carinho de vocês e por terem se interessado assim pela minha história, tá? Hoje eu vou contar um pouco sobre como eu descobri a minha gravidez pós-aborto. Porque como a gente imagina que não vai engravidar assim tão rápido, então é uma surpresa para qualquer pessoa e às vezes a gente demora um pouco mais para descobrir, justamente porque por acreditar que o atraso é só porque o ciclo está desregulado. Se a médica disse que não era para usar anticoncepcional agora, é porque então não vou engravidar, não teria como engravidar agora. Então, é, eu vou falar um pouco como foi que eu descobri, tá? Não foi uma coisa rápida, eu demorei um pouco para entender o que estava acontecendo com o meu corpo. Eu vou falar um pouquinho de tudo que eu senti, quais foram os sintomas, porque se tiver alguém aí que está passando por algo assim, inclusive eu vejo muito uma comunidade que eu acompanho desde que eu engravidei pela primeira vez. E vejo muitas meninas com essa dúvida, às vezes estão sentindo algumas coisas diferentes e não sabe bem o que está acontecendo ali. É claro que muitas vezes dos nossos sintomas, às vezes pode ser psicológico, pode ser só alteração hormonal, mas eu vou dizer o que eu senti nessa minha segunda gestação, tá? É, Foi da seguinte forma: como eu contei no vídeo anterior, eu perdi o bebê. 15 dias depois fiz a ultrassom, vi que estava tudo certo com o meu útero, tudo certinho. A médica não restringiu relações sexuais. Ela também não passou nenhum anticoncepcional porque ela disse que eu precisava ter a minha primeira menstruação pós-aborto para poder começar a tomar um anticoncepcional. E eu esperei a minha menstruação vir. O meu aborto foi no final de novembro. Eu fiz a ultrassom na primeira quinzena de dezembro e depois de então, vida que segue, né? Eu passei a ter uma vida normal, com relações sexuais, enfim, sem me resguardar, porque eu acreditava que eu não fosse engravidar assim tão rápido. E realmente, gente, eu não achei que pudesse engravidar, porque até mesmo porque na outra, a médica disse que estava limpo o meu útero, mas porém ele ainda não tinha voltado para o lugar. Então, na minha cabeça, o meu corpo ainda não estava preparado para uma nova gestação, né? Então, eu vivia vida normal, né? E aí, com isso, eu comecei em um novo emprego. Inclusive, essa empresa ela me acolheu, porque durante o processo seletivo, porque foi várias etapas, e durante esse processo seletivo, eu descobri que estava grávida do meu primeiro bebê. E, inclusive, quando eu recebi a notícia de que eu tinha sido aprovada no processo, eu falei, né, assim que a moça lá do RH me ligou, eu já disse para ela: olha, eu acabei de descobrir que estou grávida, eu sei que estagiária não tem direito à licença maternidade, à estabilidade, mas eu preciso falar isso para vocês, porque vocês podem estar precisando contar comigo por um tempo e talvez devido à gestação eu precise me ausentar algumas vezes porque tem consulta pré-natal, pode vir ter alguma complicação na gravidez e eu precisar me afastar antes. Então, eu deixei tudo bem claro para eles. Eu acho que trabalhar com a sinceridade, ele ajuda tanto a você como pessoa, né, a você se sentir melhor com aquela situação, do que você mentir e depois você vai ter que falar de qualquer jeito. Gravidez é uma coisa que não dá para esconder, né? E eu, como profissional da área, hoje em dia formada, na época eu ia ser estagiária na área, eu não acharia correto, não é uma conduta muito correta da pessoa esconder. Eu acho que sim, o RH da empresa ele tem a opção de lhe contratar, mesmo você estando grávida, porque só porque você está grávida, você não deixa de ter suas habilidades e competências que a empresa precisa, né? Se você passou no processo seletivo é porque você tem as características que a empresa está procurando. Então, nada mais justo do que a empresa lhe contratar, independente de você estar grávida ou não. Mas a gente entende também que às vezes a empresa está precisando de um profissional para fazer atividades específicas, que precisa que a pessoa tenha tempo, esteja totalmente voltada para aquilo. E nós mulheres sabemos que às vezes a gestação faz com que a gente não esteja tão 100% para o trabalho.
Mas, como eu falei, nada impede. Eu mesma, como profissional de recursos humanos, eu contrataria uma pessoa grávida sem problema algum. Até porque, gente, essa cabeça de que, porque vai faltar o trabalho e porque vai ter as consultas, assim como uma pessoa que você pode contratar que não está grávida precisa também fazer consultas periodicamente se a pessoa tiver algum problema de saúde, entendeu? Então, eu acho isso é bem relativo, né? Eu acho que cada profissional tem uma visão, cada empresa tem sua cultura, mas eu sou bastante a favor de que seja contratada uma pessoa gestante. Voltando à minha história, né, que eu já fugi um pouco do assunto. Então, eu falei pra moça do RH tudo e ela ficou de me dar um retorno. Nesse meio tempo que ela ficou de me dar um retorno se iria permanecer com a minha aprovação ou não, eu acabei perdendo o bebê. E quando ela me ligou para falar que talvez eu não pudesse continuar, né, no processo, porque eles estavam precisando de alguém com uma certa urgência, por algumas coisas, ela inicialmente ela não iria me contratar. Ela mesma me falou depois isso. Mas assim que ela ligou, foi logo 2 dias depois de eu ter passado pela perda do bebê. Foi num sábado que eu perdi o bebê. E ela me ligou na segunda. Então, quando ela me ligou, eu já falei pra ela, olha, lembra que eu falei que eu tava grávida e tudo mais? Eu acabei perdendo o bebê, mas eu tô bem. Se você quiser me contratar, eu vou estar pronta, mas não agora. Na próxima semana, se puder esperar para que eu possa iniciar, eu vou estar ótima. Essa semana eu não consigo porque eu ainda estou me recuperando. E a moça disse: então tá certo. Então tá certo, não se preocupe não. Na próxima semana você inicia aqui com a gente, tá bom? Se recupere. Foi super prestativa, atenciosa, né? Perguntou como eu tava, disse para não ficar triste e tudo mais. Assim, foi uma pessoa bem humana. E nisso, nesse meio tempo, como eu falei, eu fiz a ultrassom. Quer dizer, não, eu fiz a ultrassom, já tinha iniciado no estágio. Foi. Eu fiz a ultrassom, já tinha iniciado o estágio, mas nesse meio tempo eu me recuperei um pouco, mas ainda estava bastante triste. Inclusive, começar nesse estágio novo fez com que eu esquecesse um pouco a tristeza, né? Eu comecei a focar mais no trabalho. E foi muito bom, essa empresa ela me ajudou muito no meu crescimento profissional. Foi onde eu tive as primeiras experiências com recursos humanos. Eu já tinha tido alguns estágios antes, 2 estágios inclusive antes, mas não da forma como foi nessa empresa. Eu sou muito grata a ela. Se hoje eu sou quem sou, foi graças a ter estagiado nessa empresa. E nesse meio tempo, vida normal, tristeza, assim, eu não estava totalmente recuperada emocionalmente, né? Fisicamente sim, mas emocionalmente não. Eis que no final de dezembro eu comecei a ficar um pouco enjoada. A empresa que eu estava trabalhando, ela era colada num restaurante, tinha um restaurante bem do lado. Então, quando era próximo de meio-dia, assim, 11h30, 11h30, 11h30 para meio-dia, assim, mais ou menos, começava um cheiro fortíssimo de comida. Era um cheiro assim que até hoje, se eu lembro do cheiro, eu fico um pouco enjoada, cismei, assim, eu não como nesse restaurante de jeito nenhum. Não que o restaurante seja ruim, gente, é só que eu enjoei mesmo a comida, sabe? E aí com isso, eu achei estranho, mas eu disse, não, isso é loucura, né? Eu não devo estar grávida, deve ser só, sei lá, algo psicológico mesmo. E quando for, aí veio janeiro, né? Passou dezembro, veio janeiro, e em janeiro eu esperava que a minha menstruação viesse até o final do mês, né? Já que pelo tempo que eu tinha perdido o bebê, a médica disse que geralmente a menstruação vinha entre 40 e 45 dias após a perda. E esperei e nada. Chegou o final de janeiro, a menstruação não veio. E aí, no início de fevereiro, eu resolvi fazer um teste de gravidez de farmácia. Quando eu fiz, o teste deu uma linha bem fraquinha mesmo. Quase você não via, tem que colocar na luz para ver. Mas eu sabia que quando aparecia a segunda linha, independente da cor, é porque tem HCG, né? E eu já fiquei um pouco desconfiada, mas ainda eu me convencia. Não, é loucura, eu acho que deve ser ainda hormônio da gestação anterior, o meu corpo ainda não voltou ao normal, enfim. Eis que resolvi então fazer um segundo teste 2 dias depois. A linha ficou um pouquinho mais forte. Nisso, eu contei para o meu namorado da época, né?
que a gente não namorava muito bem, a gente ficava, era assim, é melhor nem comentar. Mas enfim, eu contei pra ele e ele já de cara demonstrou que não ia gostar muito da ideia. Ele tinha ficado triste com a perda do primeiro bebê, mas pra ele ainda não era a hora de ser pai, né? E com isso, eu resolvi fazer um exame de sangue para ter certeza, né? Quando eu fiz o exame de sangue, deu 730, se não me engano. Eu fiz o beta quantitativo. E do ladinho dizia positivo. Mas eu pensei, tá, e agora eu tenho que saber se tá subindo ou se tá descendo, né? Porque eu sempre que olhava na internet via as meninas dizendo, o meu beta deu 1000 e tanto, então 700 para mim era pouco. Então eu fui e resolvi fazer 2 dias depois, né, que o beta dobra a cada 48 horas. Eu resolvi repetir o exame. Quando eu repeti, gente, eu quase caí pra trás quando eu vi o resultado. Sério, porque deu 3.000 e alguma coisa. Meu Deus do céu, eu tô grávida, não tem mais o que fazer. Inicialmente foi uma mistura de surpresa, uma mistura de surpresa, uma mistura de tristeza ao mesmo tempo também, porque eu não estava preparada e comecei a pensar na minha faculdade, no meu estágio que eu tinha acabado de iniciar, na minha mãe que estava se separando do meu pai e a gente tinha acabado de se mudar, estava organizando a vida ainda e foi um baque ao mesmo tempo. Eu fiquei triste, fiquei feliz também porque era como se eu tivesse, se Deus estivesse me devolvendo aquele bebezinho que eu perdi, sabe? E aí eu fui, contei para o pai não aceitou muito bem de início, contei para minha mãe, que claro, como toda mãe, ela brigou um pouquinho comigo, mas logo em seguida já estava amando a ideia de ser vó. E assim, não foi fácil, né? Não foi uma experiência muito fácil, né? Eu passei por uma barrazinha, mas como eu disse a vocês no outro vídeo, valeu a pena cada lágrima que eu derramei, cada tristeza, aquela tensão. Tudo aquilo valeu a pena porque hoje eu tenho meu bebê, que já vai fazer 5 aninhos, agora é dia 21 de setembro. E eu tô muito feliz por ter tido ele, porque Deus me deu essa segunda oportunidade de ser mãe depois de eu ter perdido um anjinho, que eu não me considero mãe de dois, porque hoje eu já tenho uma menina também, uma bebezinha. Eu não me considero mãe de dois, eu me considero mãe de 4. E eu vou explicar para vocês futuramente nos próximos vídeos por que eu sou mãe de 4. Sim, eu passei por 2 perdas. Eu perdi um bebê antes de ter o meu filho de 5 anos e também passei por uma perda antes de ter a minha bebê de 3 meses, certo? Eu posso contar um pouquinho mais sobre isso, mas tudo depende de vocês. Eu quero sugestões, eu quero saber se vocês estão gostando do conteúdo. Eu estou muito aberta a críticas, a sugestões, o que vocês quiserem que eu fale aqui no canal, tá bom? Muito obrigada pela atenção, por terem assistido esse vídeo até o final. Não esqueçam de se inscrever, né? E de dar suas sugestões também. Eu pretendo melhorar muito o meu conteúdo, eu ainda estou iniciando aqui, nem sei editar vídeo direito, enfim. Mas espero que vocês gostem da minha história, que vocês gostem de mim, da forma como eu conto as coisas. Enfim, muito obrigada a todos que assistiram até o final e até o próximo vídeo, tá bom?